Graça e paz a todos, amém? Mais um culto para que a gente possa celebrar, possa agradecer ao nosso maravilhoso Deus, o nosso Senhor, aquele que direciona, aquele que firma os nossos passos na rocha que é Jesus, dia após dia, amém? Quero convidar você a abrir o texto bíblico em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, a partir do verso de número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso de número 18. Esse texto diz o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu povo aqui reunido neste lugar. Nós sabemos que o Senhor nos chama para vivermos em comunidade e para glorificarmos o Senhor, que é Rei, que é soberano das nossas vidas, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é somente a glória. Amém e amém. Hoje é uma noite muito especial e principalmente para mim, porque eu quero agradecer a cada um que orou, a cada um que mandou mensagem, a cada um que já teve a oportunidade de me dar um abraço, a cada um que esteve ao meu lado ao longo desses dias difíceis em que eu passei. E certamente Deus usou a vida de cada um de vocês para trazer cuidado, para trazer força, para trazer ânimo, para enfrentar toda essa situação. Ao longo desses dias, acabei enfrentando aí mais uma situação aí de cálculo renal, aquela famosa pedrinha nos rins. E isso em decorrência muito da minha falta de regularidade em beber água. Até a igreja já sabe claramente disso, né? Mas enquanto eu não bebia água, a minha regularidade em beber coca estava ali, ó. Eu estava sendo praticamente nota 10. Mas o Senhor, de fato, me fez passar pelo vale, né, Joque? Como diz a música, mas aqui estou e pela graça de Deus estarei já estou me reeducando. E eu brinquei assim que cheguei, que os irmãos me deram um sinal de uma nova era na minha vida, que é a nova era da água. E eu estou aqui com esse presente nos irmãos que me visitaram, ó. Está aqui com a água, aqui nessa caneca chique e também aqui no copo que os pregadores recebem aqui ao longo da mensagem. Ou seja, água não vai faltar. Amém? Muito obrigado. E diante disso, uma das formas que eu orei ao Senhor, pedindo a Ele como agradecê-lo, é fazer aquilo que o Senhor me chamou, que é pregar a palavra. Ao longo da semana, o pastor tinha entrado em contato comigo e disse: Ramon, é contigo esse final de semana. Eu tinha dado ok, e aí ontem eu conversando com ele, se você vai dar conta dessa missão, eu digo: vou dar, pastor. Se a coisa assim fugir do controle, eu olho para ele e ele assume. Eu não sei porque ele saiu agora, mas se alguma coisa acontecer de errado, já temos aí o Eduardo, temos aí toda a diretoria aqui reunida, assume o púlpito tranquilamente. Amém, meus irmãos? Amém. Então, como batista, já está definido, Eduardo. Se não for o pastor, é você que assume aqui o púlpito. Então, essa é a missão glorificar o Senhor. Mas eu venho há alguns dias refletindo bastante sobre esses últimos dias de 2024, sobre tudo aquilo que eu vivenciei na minha esfera pessoal, sobre tudo aquilo que eu vivenciei na esfera como comunidade de Deus, como igreja. E todos esses momentos, eles vêm de uma forma bastante forte para mim,
trazendo uma série de flashbacks, de experiências que eu vivenciei ao longo desse 2024. Mas eu estava a ler um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e ele me fez parar numa frase muito importante e que me fez meditar sobre esse fim de ano. E a frase do C.S. Lewis diz o seguinte: cada fim de ano é uma lembrança de que o tempo é precioso. O que fazemos com ele e o que realmente importa é que a graça de Deus nos dá novas oportunidades para buscar a verdade e viver com amor. Essa é a frase do C.S. Lewis. E essa frase, ela me marcou porque ela traz duas coisas como ponto de partida para cada um de nós. A primeira delas é que nessa terra, o tempo que nós temos à disposição é o cronos, é o tempo do relógio, é esse tempo de 24 horas que passa e nós meio que sabemos aquilo que vai se desenvolver, aquilo que vai se desenrolar. Mas o segundo ponto de partida do texto é que existe o kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo do Senhor. E Lewis diz que o que nós fazemos com o tempo que temos é o que realmente importa na nossa vida, no nosso dia a dia. E que a graça, ela nos dá a oportunidade de buscar a verdade e de, além de buscar a verdade, vivê-la em amor e com amor para com cada um. E isso diz muito sobre como cada um de nós encara a vida, sobre quais lentes nós escolhemos para enxergar o dia a dia que nós vivemos. E eu quero caminhar com você hoje e te convidar a pegar as lentes do apóstolo Paulo, colocar aí nos seus olhos e começar a enxergar como ele desejava que a igreja aqui em Tessalônica estivesse enxergando, como ele desejava que ela fosse orientada, como ela enxergasse a vida. E é importante pontuar que nesse texto que nós acabamos de ler, eu li apenas o verso 18 desse capítulo 5, que tem uma seção mais extensa. Paulo, ele escreve essa carta, mas ele escreve porque ele não conseguiu voltar à igreja de Tessalônica. Paulo pregou um tempo por lá, 1 mês, 2 meses, mas as perseguições, elas não permitiram que Paulo retornasse para lá. Ele não conseguiu. E aí ele elege ali o seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor, para que ele se dirija e vá ajudar essa igreja. Ele passa um tempo com a igreja em Tessalônica, ele volta para dar boas notícias para Paulo. E ele diz para Paulo: olha, os novos convertidos na igreja estão bem, eles estão firmes, e eles estão firmes mesmo diante das inúmeras perseguições que eram muito comuns à época àqueles que serviam a Jesus. E Paulo também, ao escrever essa carta, ele tem uma outra missão enquanto pastor. Ele deseja responder questões, lacunas que ficaram ainda na mente desses irmãos sobre a vinda do Senhor, sobre questões do dia a dia, sobre questões de santificação. Paulo entendia que nesta carta ele tinha o papel de não somente exortar, de não somente encorajar, mas de discipular essas pessoas. Só que Paulo, ele deixa aqui para a gente, como deixou para os tessalonicenses, alguns conselhos, algumas orientações claras. E você já conhece algumas delas. A primeira: estejam sempre alegres. A segunda: orem em todo tempo. E a terceira: em tudo deem graças. E ele fala isso para a igreja em Tessalônica, não como uma escolha que a igreja poderia dizer: eu quero fazer isso ou não quero fazer isso. Mas o texto bíblico coloca isso como um imperativo, como uma ordem.
E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós precisamos ter atenção naquilo que Paulo nos chama à reflexão, sobre a prática desses 3 pontos ao longo do ano. Sobre a prática da alegria, sobre a prática da oração e sobre a prática de dar graças a Deus. Mas o que significa dar graças? O que significa realmente agradecer? A primeira resposta, ela parece até óbvia. Agradecer, dar graças, é muito ligado a ser gentil, ser grato a alguém que nos prestou um favor, a alguém que nos ajudou, a alguém que nos estendeu a mão. E isso pode ser feito de forma particular, como pode ser feito também de forma pública. Mas neste caso, dar graças é olhar para Deus e dizer mais ou menos o seguinte: eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Eu reconheço todas as bênçãos e todas as coisas que o Senhor permitiu na minha vida. E olhar para Deus e dizer: obrigado, por gratidão, por amor, por graça, porque é isso que o Senhor deseja para a minha vida. Algo que nós precisamos enxergar, como eu disse, é que ser grato é uma ordem, não é uma possibilidade que Deus dá para que a gente escolha. Paulo está simplesmente dizendo para a gente o seguinte: agradeça o tempo todo. Agradeça a cada hora, a cada minuto. Mas a maioria de nós tem uma postura contrária ao que o apóstolo Paulo orienta, aquilo que o apóstolo Paulo ensina. A maioria de nós reclama muito mais do que agradece. A maioria de nós enxerga com as lentes que nós escolhemos colocar muito mais o negativo do que o positivo. E quando a gente vai para a própria psicologia para entender isso, a gente vai ver que a nossa mente, ela já tem uma tendência natural em focar naquilo que é negativo. E enquanto eu pesquisava, a mente vai orientar, e os psicólogos comentando sobre isso dizem que isso é meio que para garantir a sobrevivência. É meio para permitir que problemas e ameaças que têm um impacto mais emocional sejam superiores do que experiências positivas. A nossa mente já está trabalhada, já está constituída, já está num molde de que nós valorizamos muito mais aquilo que é negativo do que aquilo que nós vivemos como experiência, como positivo. A maioria das pessoas não percebe, não vê isso. E no campo teológico nós vamos perceber que a murmuração é um pecado, que reclamar todo o tempo é um pecado, mas acima de tudo não dar graças a Deus a toda hora é também um pecado. Agradecer a Deus é muito mais do que uma emoção passageira. Mas o texto diz que é uma postura diária que nós temos que ter. É uma postura, é uma posição que nós temos que exercer. E todos nós aqui, que já estamos na igreja há algum tempo, nem que você estivesse há um mês, você sabe do sacrifício de Jesus na cruz, você já ouviu toda essa história. Nós sabemos que a Bíblia traz inúmeras promessas para as nossas vidas. E nós sabemos também que Deus não nos desampara em nenhum minuto. Mas a grande questão é: por que é necessário ser uma ordem para nós agradecer? Mesmo que Deus, de fato, esteja fazendo tudo isso. Algumas pessoas ainda têm uma postura de não acreditar no cuidado de Deus.
Tem pessoas que duvidam que Deus está direcionando, está cuidando, está ali lado a lado. Será mesmo? Duvidam, questionam, e Deus está ali. E muitas das vezes nós temos uma postura de ingratidão e de indiferença com aquele que nunca sai do nosso lado, com aquele que está sempre presente. E isso me recorda uma passagem bíblica que eu quero que você abra agora, que se encontra em Lucas, capítulo 17, versos 17 e 18. Lucas 17, versos 17 e 18. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro, ou na sua tradução, samaritano. Aquele que volta, aquele que vem diante do próprio Jesus agradecer, é um samaritano. Os outros eram judeus. E quando você lembra do povo judeu, você lembra de lei, você lembra de pessoas que conheciam a palavra, de pessoas que estavam na sinagoga constantemente, de pessoas que tinham uma aparência de zelo, de espiritualidade, mas aqueles que mais sabiam da necessidade de agradecer, eles foram embora, deixaram Jesus ali, enquanto o samaritano, aquele que era colocado à margem, que não havia perspectiva de voltar para agradecer, que não conhecia tão bem a palavra, ele volta, se coloca diante de Jesus e diz: obrigado. Obrigado, porque o Senhor me curou. Obrigado, porque o Senhor fez aquilo que muitos não conseguiram fazer na minha vida. Por isso Deus pega a gente e coloca como uma questão de ordem a ideia, a postura de darmos graças a Deus, porque o nosso coração, além de ser extremamente mau, o nosso coração, ele é extremamente ingrato. O nosso coração é extremamente ingrato. Quantas vezes nós não somos abençoados, ajudados por outros, ou ajudamos uma ou outras pessoas que sequer nos agradecem, que às vezes passam pela gente e fazem de conta que você não existe, que agem como se o favor que você tivesse feito fosse apenas uma obrigação que ela tivesse que realizar para com você. E quando nós vamos perceber e avaliar e estudar a mente humana, muitas vezes é um traço do pecado que é revelado no estudo científico de um narcisismo. E a história de Narciso, ela é muito interessante. Porque Narciso é aquele que olhava ali para a água, contemplava a sua própria beleza e dizia: como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso. Como dizia a música do cantor popular brasileiro, que sempre no mês de dezembro é tirado da geladeira e colocado ali na Globo: esse cara sou eu. E essa postura muitas vezes faz com que nós entendamos que aquilo que de bem é feito a mim é apenas uma mera obrigação do outro. Mas até os filósofos da época entendiam que uma virtude moral do homem era ser grato, era entender que era uma bênção, que era algo divino. E eu também, enquanto li essa semana, li uma frase do escritor Henry Nouwen, e ele dizia: a ingratidão é o reflexo de um coração vazio
que se esquece de tudo o que recebeu e se volta para si mesmo, sem reconhecer as dádivas de Deus. Henry Nouwen, aqui, ele nos chama a uma dinâmica emocional profunda. Mas ele nos chama ainda mais a uma dinâmica espiritual ainda mais profunda. Porque a ingratidão, ela é vista, à luz da Bíblia, como um sintoma de um coração que está desconectado de Deus e das pessoas ao seu redor. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de corpo, nós falamos de edifício, nós falamos de casa, nós cantamos hoje sobre coração, e nós dissemos para Deus, coração igual ao teu. Coração igual ao do Senhor é um coração que está conectado com o Senhor. Ser igreja é ter um coração onde cada um que compõe a comunidade de Jesus faz com que esse coração pulse na mesma sintonia. E Henry Nouwen está dizendo que há um desconectar aqui. Porque há uma percepção enraizada dentro da gente que distorce para o que Deus nos chamou a fazer. Distorce o nosso eu. E o pecado, ele tem essa capacidade de fazer com que o nosso coração não bata na sintonia do Senhor, não bata na sintonia daqueles que compõem o corpo de Cristo, e faz com que a gente seja ingrato e se esqueça das bênçãos que recebeu do Senhor. E a gente começa a dar mais atenção às falhas, às insatisfações, cria uma autopiedade, cria um orgulho, cria um ressentimento, cria insegurança, cria medo e cria uma necessidade excessiva de controle. Porque o coração, ele está vazio. Ele se esqueceu de tudo que recebeu. O povo judeu tinha a palavra. O povo judeu viu o Messias, mas o povo judeu não reconheceu e não agradeceu. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos compreendendo como a tendência do nosso coração, quando desconectado de Deus, é ter a influência excessiva e quase que total do pecado, direcionando e preenchendo um espaço que era para o Espírito Santo, para as nossas vontades travestidas de bênção e para a nossa ingratidão e falta de percepção. Quando nós vamos visitar o dicionário, nós encontramos a palavra gratidão. Mas quando nós vamos visitar o nosso dia a dia, essa palavra, ela sumiu do nosso vocabulário. E quando nós vamos avaliar a nossa relação com Deus, com o uso dessa palavra, nós vamos ver que ela some ainda mais. E ela só aparece quando Deus, muitas das vezes, aparentemente realiza os nossos caprichos, as nossas vontades. Enquanto Deus é aquele que está nos chamando ao entendimento da gratidão pelas pequenas coisas que a gente recebe, pelas pequenas coisas que nós já julgamos como pequenas. E o nosso coração, ele só se torna grato quando é aquilo que eu desejo e não quando é aquilo que o Senhor deseja. E as nossas relações, elas vão piorando porque nós nos esquecemos disso. E Paulo pega cada um de nós e diz: prestem atenção. E mesmo diante de todas as dificuldades, nós devemos ser gratos em tudo. Devemos ter uma postura de gratidão em toda circunstância.
E nisso eu me recordo do fato que aconteceu comigo há poucos dias. Dia 25, dia de Natal, dia em que você deseja comer ali no almoço aquela comida maravilhosa, saborosa, depois buscar uma rede. O meu caso foi basicamente semelhante a isso. Fui para a mesa, me sentei, senti uma dorzinha aqui atrás. Eu digo, não, deve ser apenas a posição, eu dormi mal, alguma coisa assim. Eu não quis acreditar. Almocei e fui direto para uma rede. Aí me deitei lá. E a dor continuou. E eu fui indo, a dor aumentando, ao ponto que eu cheguei à percepção e disse, isso é o velho cálculo renal, é a velha pedra. E quando eu percebi, quando eu vi isso, rapidamente o que é que aparece na nossa mente, o que é que vem ao nosso coração? Senhor, por que o Senhor permitiu que logo no dia 25, no dia de Natal, o Senhor me presenteia com a pedrinha, com cálculo renal, com a dor insuportável como essa? A gente começa a ter esse tipo de pensamento. A gente espera num dia como esse descansar. Eu esperava estar aqui à noite para celebrar, para agradecer ao Senhor. Mas o meu dia, ao invés de um dia de celebração, se tornou um dia de dor, de incerteza e de angústia. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela chegou lá, o meu coração na minha mente e disse, presta atenção de novo. Não se esqueça que não importa a circunstância, não importa o local, não importa o momento, não deixe de agradecer. Deus chega, vira para a gente e diz isso. Não importa a circunstância que você está passando agora, não importa o local, não importa o momento, não deixe de agradecer. E quando Deus faz isso, Ele não está olhando para a gente dizendo ou ordenando, agradeça porque você ficou doente, agradeça porque você está ruim, agradeça porque você foi demitido, agradeça porque você perdeu um ente querido, agradeça porque você vai ter que fazer algo que você não queria. A Bíblia não pede isso. Mas ela pede que agradeçamos porque Deus está conosco em todas as situações. Ele cuida de cada um de nós e supre tudo aquilo que a gente necessita. A Bíblia nos orienta a entendermos isso, que não importa a circunstância, o Senhor está conosco, Ele cuida da gente, Ele supre aquilo que é necessário. E naquele momento, mesmo em meio à dor, à incerteza, Deus estava dizendo, eu estou contigo, relembra isso, abraça essa palavra, creia nisso. O apóstolo Paulo, todos vocês já sabem, já leram sobre o espinho na carne. Paulo sabia disso, Paulo estava sofrendo. Mas o que é que Paulo diz para o Senhor? A tua graça me basta. Paulo, ele não pôde mais voltar à igreja em Tessalônica para orientar esses irmãos, para abençoá-los, mas mesmo assim ele agradeceu, mesmo assim ele orientou, porque ele tinha total consciência de que o Senhor estava ao lado dele. E essa consciência só é desenvolvida quando nós temos uma percepção e uma vida de intimidade com Deus, de dependência do Senhor. E um dos versículos que sempre vem ao meu coração, e eu peço que você abra agora, é Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e sabemos que Deus
faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. A gente só vai conseguir dar graças a Deus o tempo todo. A gente só vai poder confiar em Deus quando a gente passar por esse texto e não só ler ele, mas a gente acreditar fielmente nessa verdade. Não é só eu ler o texto e dizer, salte essa verdade para mim. Mas eu observar esse texto e confiar, ter uma fé clara, cristalina, de que Deus está comigo e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o propósito, ou de acordo com o propósito do Senhor. Mas se você aqui essa noite não tem convicção disso, se você acha que Deus não está no controle da sua vida, você nunca vai conseguir ser grato. Porque você nunca vai perceber a direção e o cuidado de Deus. No início dessa mensagem eu falei das experiências que eu vivi em ordem pessoal, daquilo que eu vivi no meio da igreja, e você nesse momento pode parar e avaliar e ver quantas das vezes que a situação não estava no seu controle, você se esqueceu que Deus é quem estava controlando. Quantas das vezes você disse, está tudo acabado, agora não tem para onde eu correr, eu estou encurralado, a coisa agora apertou, e você entregou os pontos e Deus estava ali falando com você e dizendo, por acaso o tamanho da tua fé é essa? Por acaso o teu crer em mim é esse? A Bíblia vai dizer que Deus é o soberano do universo, que Ele controla absolutamente tudo, que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento e sem o saber dEle. Deus vai dizer que Ele sabe não só o dia que nós nascemos, mas também Ele sabe o dia que Ele vai nos recolher para si. Deus sabe de absolutamente todas as coisas. Davi, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor, de nada eu vou ter falta. Isso implica dependência. Isso implica que muitas vezes nós nos desesperamos quando o controle remoto da nossa vida é tirado da gente. O que é que acontece quando você tira o controle remoto de uma criança? Ela começa a chorar, ela começa a espernear, ela começa a gritar, bater no chão, correr para um lado, correr para o outro, porque ela não tem entendimento, ela perdeu ali aquilo que ela julgava como controle. Quando na verdade, para nós, o entendimento correto, o entendimento sábio de tudo deveria ser, o controle nunca esteve na minha, na sua, nas nossas mãos, o controle sempre esteve nas mãos de Deus. E todas as vezes que Deus permite que nós peguemos o controle e coloquemos no canal, na história, no filme que nós desejamos, nós vamos nos dar mal, porque nós vamos tirar o controle daquele que de fato nos leva para o bom propósito, que de fato nos ama, aquele que cuida da gente em todas as circunstâncias. Se você chegou aqui hoje, é porque Deus cuidou, preservou a sua vida para chegar até aqui. Se você hoje tem saúde, é porque Deus tem te ajudado a ter saúde. Se você hoje está celebrando a Deus e dizendo, eu sou um servo do Senhor, é porque Deus cuida de ti. Quantos irmãos aqui não viajam para cima e para baixo e Deus está ali cuidando a cada momento? Quantos irmãos não trabalham em funções que são extremamente perigosas e Deus está cuidando?
Quantas vezes nós, como igreja, diante de desafios gigantes, e como esse ano foi desafiador, nós nos perguntamos: e agora, Senhor, para onde nós iremos? O que nós vamos fazer? Nós estamos numa situação de desconforto. O próximo mês, como é que vai ser? E Deus pegava e dizia para a gente a cada dia: se vocês me amam e confiam em mim verdadeiramente, descansem e deixem que eu governe e que eu seja o Rei soberano sobre a vida de vocês. Eu não tinha o controle sobre aquela dor, mas eu sabia que tinha alguém no céu que tinha todo o poder do universo para me trazer paz, para me trazer alívio e para me restaurar da dor que eu estava sentindo. Porque todo o controle está na mão dele. Toda a história passa pelo Senhor. Nada da nossa vida é por acaso. Você está aqui hoje não é por acaso. É porque Deus te direcionou até esse local. Mas existe uma outra parte desse versículo que fala sobre a vontade de Deus. E quando nós falamos da vontade de Deus para a nossa vida, nós nos perguntamos sobre coisas específicas. Muita gente quer saber, aqueles que ainda não namoram: com quem eu vou namorar, Senhor? Outros perguntam: com quem eu vou casar? Outros perguntam a Deus: onde é que eu vou morar no futuro? Outros perguntam: que carreira eu vou seguir? No entanto, a vontade de Deus que Paulo traz aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, vai além dessas decisões, dessas buscas que são particulares de cada um de nós. Ela nos chama a viver em alguns aspectos na nossa vida que a Bíblia já deixa como vontade revelada do Senhor. Primeira coisa que Deus vai dizer para você: que você não precisa consultar guru espiritual, nem ir na igreja da revelação, nem nada, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação final. Vai dizer para você o seguinte: viva para a glória de Deus. Busque a vontade dEle em tudo que você faz. E viver para a glória de Deus é a principal vontade do Senhor. Deus pega, nos chama e diz: viva de forma que honre o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos deve refletir aquilo que é divino. Agora olhe para o seu ano, para a área que você atuou aqui na igreja. Aquilo que você fez foi para a glória de Deus. Não, eu fiz para fulano. Você não deve fazer nada por homens ou por ninguém. Faça por Deus. Porque a sua missão é glorificar o Senhor em todas as situações. A segunda coisa que Paulo deixa claro é que a vontade de Deus está revelada na ideia da santidade, da transformação. Deus deseja que cada um que aqui está essa noite, aqueles que nos dão o privilégio de nos acompanhar em casa, sejam transformados para serem a imagem de Cristo. Buscando viver em santidade, todos os dias Deus está nos dando a oportunidade de melhorar uma área na nossa vida, de aperfeiçoar uma área que ainda não está tão evoluída. E Jonathan Edwards, um dos homens que Deus levantou para pregar sobre avivamento, e a gente tem uma ideia errada sobre avivamento, ele dizia que o principal avivamento começa quando tu pega a tua Bíblia, tu começa a ler, e tu começa a orar, não pela quantidade de tempo, mas pela qualidade que tu emprega. E a santificação se dá por meio da relação com a palavra de Deus. Como é que foi esse ano para você? Você se fez mais a imagem de Jesus ou a sua própria imagem? Você se fez mais a imagem de Jesus ou a imagem do mundo?
Você evoluiu, você subiu degraus na escada da fé, na escada da santificação. Você caminhou para isso. Outra coisa que Paulo diz: proclamar o Evangelho. A vontade de Deus é que compartilhemos o Evangelho, é que preguemos a palavra a todas as nações, é que as pessoas conheçam o Senhor. Isso nos leva a perceber o tempo que nós gastamos nos lugares que Deus nos planta, nas faculdades, no trabalho, em casa, onde Deus tem esperado que você, além de abrir a sua boca, testemunhe sobre Jesus com a sua vida. Que você fale. Quantas pessoas ao longo desse ano você pregou sobre Jesus? Quantas pessoas ao longo desse ano você pode dizer: essa pessoa ouviu de mim? Essa pessoa aqui, ela foi atingida pela palavra porque eu me dispus. Quantas vezes ao longo desse ano você participou de atividades evangelísticas da sua comunidade? Quantas vezes você se entregou de corpo e alma para proclamar o Evangelho? E um dos textos da Bíblia que mais me tocam é Mateus, capítulo 6, verso 33, onde diz que o primeiro lugar de busca nosso deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto nós queremos só a parte final, que é do acrescentar, Deus está dizendo: busque o meu reino e a sua justiça. E a gente está prestes a iniciar mais um ano. E o que é que a gente gosta de fazer no dia 31, quando está faltando aqueles minutos finais? A gente pega um papelzinho em branco, a gente pega uma caneta e a gente ativa o nosso modo supersticioso. E a gente começa a escrever planos para 2025. E a gente bota lá, muitas das vezes, planos pessoais, vontades particulares. É pecado? Não. Mas antes de enumerar todas essas coisas, você tem que enumerar uma coisa que nem deveria estar na lista, porque o primeiro lugar é o Senhor, e Ele não disputa com ninguém e com plano nenhum. Se você, a cada dia, sem nenhum tipo de coisa, disser: Senhor, eu quero é buscar o teu reino, eu quero é buscar a tua justiça, tenha convicção que Deus irá permitir que aconteça na sua vida aquilo que Ele julga que é necessário e que cumpre o propósito de glorificar a Ele. Se os planos para 2025 são planos que no fim não visam dar a glória a Deus, esqueça. É por isso que a ideia da gratidão é: tu ganhou um sapato, agradeça a Deus. Você ganhou um carro, agradeça a Deus. Você conseguiu construir a tua casa, agradeça a Deus. Mas acima de tudo, se você está vivo hoje, agradeça, agradeça e agradeça a Deus. Deus nos impulsiona e nos faz esse questionamento. 2024 foi um ano em que nível nós buscamos a Ele? Uma outra coisa é que Paulo diz que nós devemos viver em comunidade, em amor ao próximo. Viver como igreja é enfrentar desafios. E ninguém aqui vai ter maior afinidade com um e com outro ao mesmo tempo. Aqui nós somos um grupo grande. Não tem como você desfrutar de uma afinidade na mesma intensidade com todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que o desejo de Deus não é esse. Mas o desejo de Deus é que você respeite, que você ame, que você ore e que você seja bênção de Deus na vida dessa pessoa quando ela precisar. Isso é vida cristã. Não é a vida de nós estarmos de lado. 2024, meu Deus, ninguém falou comigo.
Aí você pega um banco, senta lá no canto, fica ali isolado, porque você não conseguiu desenvolver. Peça a Deus: Senhor, move o meu coração, aproxima pessoas, porque eu quero amar, eu quero ser solidário, eu quero refletir o caráter no relacionamento com os outros. Ao longo desses dias, nem todo mundo pôde me visitar, mas a graça de Deus estava manifesta em cada oração, em cada clamor, em cada desejo sincero. Às vezes nós não podemos ir até o outro, mas nós podemos gastar um minuto que seja, dobrando o nosso joelho, clamando e desejando o melhor, até mesmo para aqueles que se julgam inimigos da gente, que se julgam contrários. A vontade de Deus é clara: viva para o louvor da minha glória. E quando nós olhamos para isso, Paulo está dizendo de forma clara: se permita ser transformado pela palavra, tenha e dê uma resposta diária a isso, não só intelectual, mas prática, mesmo nas dificuldades. Se a tua gratidão ela tem sido baseada na confiança da força do teu braço, na tua capacidade, muda esse pensamento, esquece isso. Porque a nossa confiança tem que estar baseada no controle de que Deus domina, coordena todas as coisas. Talvez você está chegando nesse fim de 2024 com muitas lutas, com muitas batalhas, com problemas incalculáveis, com situações difíceis, com coisas que se arrastam há muitos anos. Mas nós lemos essa noite em Romanos 8, 28, que Deus está trabalhando para o nosso bem. Deus está trabalhando por nós. E que a graça dele nos sustenta, mesmo quando as noites são sombrias, mesmo quando os dias são difíceis. E ele continua a dizer: dê graças a mim em todo o tempo. Deus está presente, nos sustentando, nos guiando. É por isso que a gratidão é a chave para que a gente perceba a mão de Deus em todas as coisas. Para que a gente entenda a vontade e as respostas de Deus a questões até que são específicas para a gente. Mas a boa notícia, para aqueles que se sentem muitas vezes solitários e sozinhos, é que o Senhor está contigo em meio ao vale de sombra de morte. É que Ele caminha com você. É que Ele tem sustentado, pegado na sua mão e caminhado lado a lado. É que Ele deseja que você seja instrumento da graça de Deus neste mundo. E faltam poucos dias para que a gente chegue ao dia 31, ao último dia desse ano. E o meu desafio para você ao longo desses dias é que você tire um tempo para que você olhe para tudo aquilo que Deus fez, agradeça a Ele e diga: obrigado, Senhor. Quantas coisas aconteceram de positivas na minha vida e eu não percebi, eu não agradeci, eu não vivi para a Tua glória da forma que o Senhor desejava. Eu só pedi ou eu fui indiferente ao Senhor. Quantas pessoas prosperaram, não só materialmente, mas espiritualmente, mas se esqueceram de agradecer ao Senhor. Quantas pessoas tiveram livramentos, assim como eu tive, e não conseguiram agradecer a Deus. Você pode fazer, ainda neste fim de ano, um compromisso com Deus, de ser um homem, uma mulher de Deus, que é grata, que é grato, e que vai começar a ter uma postura de olhar muito mais para o Senhor do que para as circunstâncias. A Bíblia diz, e Jesus diz que nesse mundo nós teríamos
aflições, mas ele diz que nós deveríamos ter bom ânimo. 2025, e eu não digo vai ser só de bênção, vai ser um ano com muitas dificuldades, como todos os anos nós enfrentamos. Mas a diferença do povo de Deus é que o Senhor marcha conosco e nos dará vitória sobre vitória em todas as circunstâncias, no nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça nesse momento, vamos falar com o Senhor.